Fala, minha rapaziada, mais um TribunaCast começando. Rodrigo, convidado de hoje é muito forte, O irmão. patamar mudou, hein? Agora mudou. Agora a gente, como diz o Bruno Henrique, é outro patamar do Outro patamar, TribunaCast. A gente vai falar com um cara que a carreira dele é pequena, assim, coisa pouca. Não, só cara, Flamengo, cara Botafogo, só em time Benfica, básico, só em time básico. só coisa pequena. Então recebam e eu vou pedir até aproveitar que o nosso estúdio hoje tá cheio, uma salva de palmas pra gente receber Ayrton, grande jogador. Ayrton, irmão, obrigado. Eu que agradeço, valeu? Satisfação, Obrigado pela Ayrton. sua presença, Ayrton. Muito bom ter você aqui com a gente. Contar a tua história, contar um pouco das resenhas que você viveu aí nesses tantos anos de futebol. Agora vivendo aí uma outra fase da carreira. Queria até já começar isso. Como é que você tá agora? Que fase de futebol agora é essa que você tá vivendo? Foi pro lado de fora do campo? Como é que tá isso aí? Boa tarde, eu que agradeço o convite aí. Vamos falar bastante de futebol, bastante história pra gente falar. Cara, é diferente, né? Parei de jogar já tem mais ou menos 4 anos e resolvi fazer o curso da CBF e tudo, pra ir pra esse lado. É bem difícil, né? Você tá dentro do campo e agora você tá ali do lado de fora, é bem complicado, mas tá sendo legal, tá sendo uma experiência boa, poder tá passando um pouco que nos foi ensinado, né? Nas categorias de base, no profissional, essa garotada que tem um sonho de ser jogador profissional. Esse trabalho tá acontecendo aonde, Ayrton? Você tá pelo Rio? Não, eu tô morando em Minas, tô morando em Ubá, tem um projeto em São Sebastião da Vargem Alegre, que é Minas também, né? Uhum. Minas é grande demais. E também tô em Ubá na Botafogo Academy. Fiz o curso da CBF, como eu falei, tava de treinador do Sub-15 do Aimorés, que é o time que tava jogando a primeira lá do Mineiro. Também minha primeira experiência foi no Sul, que eu tava em Tramandaí, no Real. E tá sendo uma experiência muito boa, né, cara? Você poder ver esses jovens com esse sonho, né, de ser jogador profissional, com os pais apoiando, que é muito importante. Uhum. E a gente poder contribuir lá na frente, a gente poder ver eles brilhando aí na tela da nossa televisão. Pô, isso é o que é mais legal. Vou até já aproveitar e mandar um abraço pro Jorge, mandar um abraço pro Henrico também. Jorge, pô, primaço que tinha esse contato com o Ayrton, possibilitou essa conversa acontecer. E na hora eu fiquei muito animado, que eu falei, cara, Ayrton, pô, jogou muito no Flamengo, se mostrou pro mundo surgindo no Flamengo. Eu já queria entrar nesse assunto. Porque, Ayrton, como é que é pra você, 18 anos, surgir no Flamengo, que é o maior clube do Brasil, uma torcida gigantesca? O pessoal até brinca que tudo no Flamengo parece vezes 10, tudo é muito maior. Como é que foi pra você, um garoto que surgiu na Baixada Fluminense, do nada, Maracanã lotado e você titular do Flamengo? Como é que foi esse comecinho ali surgindo? Pra mim foi muito gratificante, né, cara? As coisas aconteceram na minha carreira, graças a Deus. Muito rápido, né? Igual você falou, com 18 anos eu tava sendo titular do Flamengo, jogando no Maracanã com 90 mil pessoas, sendo campeão brasileiro. Pra mim foi um sonho realizado. Eu que sou da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, fiz minha base toda no Nova Iguaçu. E cheguei no Flamengo, onde eu já era profissional no Nova Iguaçu, mas tinha idade ainda de base. Aí fiquei um tempo nos juniores. Meu treinador foi até o falecido Adílio. Sim. Uhum. E graças a Deus eu consegui subir pro profissional do Flamengo, que é muito difícil. Você vê jogadores de muita qualidade que não conseguem, entendeu? Chegar a estrear no profissional, mas graças a Deus ali eu realizei um sonho não só meu, mas também da minha família. O legal é que você estreia em um jogo, simplesmente um clássico dos milhões, se eu não estiver enganado, né? Faz um jogo contra o Vasco, né? Um Flamengo e Vasco. Isso. Eu estreiei, meu treinador. Quem até me lançou no profissional foi o Papai Joel. Resenha, animais. História. disso. A gente falou do Papai Joel aqui nos bastidores, meu xará Rodrigo tá aqui no estúdio também. A gente tava falando do Papai Joel, resenha, né? Resenha pura. Sim, não, ali é história. Antes do treino, ele tem que contar as histórias dele. Tu lembra da pré-eleição desse jogo? Imagino que, assim, pô, a estreia logo num clássico dos milhões é muito forte, né? Assim, ele falou alguma coisa específica pra você, ó, vai estrear e, ó, pica pra cima. Como é que é? Um negócio desse estilo, né? Ele falou comigo durante a semana, porque tinha poupado alguns jogadores, estava na Libertadores, na fase de Libertadores. E aí iam jogar o clássico os jogadores que não estavam vendo utilizados. E naquela época
jogava um zagueiro, eu jogava um volante, que era o Jailton, como terceiro zagueiro pelo lado direito, Uhum. Sim. que aí jogava Juan e Léo. Léo Moura, atacavam muito, né? E aí ele falou, vou te dar a oportunidade, você vai estrear e tudo. Da preleção não lembro nada, só lembro na hora do túnel, né? Que antigamente você não aquecia no campo, você aquecia lá embaixo. Na sintética. É, né? no sintético. Ah, Aí você só escutava o eco. Aí você não sabia. Aí, pô, eu lembro na hora de subir pro túnel assim, ou na fila assim, né? Pra subir todo mundo, aí passou um filme na cabeça, né, cara? Chorei pra caramba, assim, mesmo, emocionado. cara? Pô, que legal, cara. Emocionado, falei, pô, sonho. Aí eu lembro da TV entrevistando meus pais e tudo, na arquibancada, meus pais chorando. Que pra gente era da onde nós saímos, né, cara? E tá ali no Flamengo. E é um jogo de uma magnitude que movimenta muita gente. O Clássico dos Milhões é Maracanã lotado. O ambiente do Rio de Janeiro muda. É um dos maiores clássicos do país, Sim, né? Se não for o maior. E fica esse clima de, pô, já Flamengo e Vasco, o Flamengo não pode perder pro Vasco, o Vasco não pode perder pro Flamengo, fica esse clima meio hostil. E o João Santana olha e fala: você, 18 anos, tu vai ser o responsável por quebrar o meio mundo do time do Vasco, verdade. acabar as jogadas. Não, e eu tava marcando o Edmundo, cara. Só Edmundo já tava isso. no Vasco. Simplesmente um animal, só um animal. Ô, imagina o João Santana, Ayrton, 18 anos, né? Hoje você vai marcar um cara mais de boa pra não atrapalhar a tua estreia, só o Edmundo. Ó, do pescoço pra baixo a canela. Cara, eu não lembro, né? Eu era muito novo nesse jogo. O Flamengo ganhou esse jogo? Como é que foi? Ganhamos, se eu não me engano, nós ganhamos o jogo, acho que foi de 2-0. Ganhamos de 2-0 nesse jogo. Aquele elenco do Flamengo 2008 já era o time que já esboçava o time campeão em 2009 ou mudou muita cara naquela transição 2008-2009? Mudou bastante, porque era a época da Libertadores, onde o Flamengo saiu pro time do México, Foi o do Cabanhas. né? Isso. Jogo ali. Aí, se eu não me engano, acho que teve o jogo lá, aí o Flamengo ganhou, e acho que foi na volta o jogo contra o Vasco. Aí poupou os jogadores que vinham com sequência maior, né? E aí eu acabei estreando, graças a Deus. Não, Legal, cara. é maneiro você falar isso, que 2008, assim, é esse começo. E aí, infelizmente, tem aquela tragédia do América do México. Essa você não tava, né? Você tava do estádio, sabe? Você viu esse jogo do estádio, né? Sim, eu já tava indo pros jogos, só que sempre ia pros jogos, aí era cortado do banco e tudo, mas eu já tava acompanhando, tava indo pras viagens e tudo. E aí eu tava no jogo no México e o jogo aqui no Rio eu também fui relacionado, só que eu assisti lá de cima. Aham. Uhum. Tu acha que, assim, muita gente fala que naquele jogo teve um clima de já ganhou, né? Que fizeram festa pro Joel e tudo mais. Isso, eu tenho essa memória. A galera entregando a plaquinha de dourada pro Joel. O Joel ficou até meio puto. Você vivenciou aquele vestiário? Teve essa Era um clima coisa? de festa, né? Teve essa coisa, talvez um relaxamento pro jogo? Não, com certeza, né? A gente tinha feito um placar bom fora de casa, né? Foi 4x2, Foi pô. 4-2. Querendo ou não, acomoda um pouco. Acomoda, tipo assim, o Maracanã lotado. Poxa, ninguém imaginava, o Flamengo vai perder. Cabanhas, Não tem o que ele como. não fez na carreira inteira dele, ele resolveu fazer aquele dia. Resolveu fazer. E aí, cara, foi um baque, né? Porque o Joel já ia sair já pra assumir a seleção. Isso. E era clima de festa, Quem né? assume Tipo assim, depois ali? Era o Se Caio, eu- não? não, se eu não me engano, foi o Cuca. Eu acho Foi o que foi o Cuca? Cuca. Não, acho que o Caio Júnior assume, não dá muito certo, aí entra o Cuca. Isso aí. Ah, Foi eu isso acho que o mesmo. Caio assume. É. Foi Se eu isso não me mesmo. engano, o Caio tava no estádio já esse dia. Aí acho que perguntaram pra ele, o Flamengo já tá pensando nas quartas? Eu acho que tem a história Aí dessa ele, aí. não, Isso mesmo. pé no chão e tal, acabou que não Isso aí, conseguiu ó. nem pegar. Muita parte, grande parte da imprensa achava que ele já assumiria o time nas quartas, né? Isso, Sim. porque já Então, ia passar e ele já ia Exato, pegar é as isso quartas. aí. E muita Acho gente que é até isso aí. tratava o Flamengo como um dos favoritos, porque aquela chave tava, em tese, tava mais Tava fácil. mais Tranquila. Porque a chave do Flamengo era a chave reversa ao Fluminense. Isso. Então seria Flamengo, acho que Santos, e aí LDU, e aí Fluminense na final, né? Não teria muito essa parada, porque a chave mais difícil era a do Fluminense. Que tinha São Paulo, pô, Washington, Rogério Ceni, Adriano tava nesse São Paulo também, então era um time massa, Muricy Ramalho. Foi uma Libertadores, assim, grande, né? Foi uma Libertadores Foi uma Libertadores interessante. maneira. E o São Paulo era tratado como o grande favorito, o Fluminense eliminou. O São Paulo, naquele período, ele empilhava títulos. Ele É, era pô. o brasileiro E era um ganhou timaço, pô. 6, 7, 8. Isso. Isso. O Adriano volta do Inter de Milão pra poder melhorar o condicionamento físico
físico dele. Graças a Deus, São Paulo preparou ele muito bem pra 2009. E aí eu quero até entrar nisso, nesse assunto, Ayrton, porque assim, vem 2009, você faz 19 anos e você é titular a temporada inteira. Tu começa a titular com o Cuca, Campeonato Carioca, início do Brasileiro, aí vem o Andrade, você continua titular, tanto que na temporada, antes da gente começar, eu fui olhar as estatísticas, você acha que é o top 4 jogadores com mais jogos no ano. Sim. Como é que é pra você, assim, sair de um jogador que tava surgindo no Flamengo, na base, a estreia no profissional, e do nada é titular incontestável, importantíssimo pro time. Consolida, né? Que ele lembra, Consolida é titular do Flamengo. Pra mim, cara, tipo assim, não tinha caído a ficha ainda, entendeu? Quando quando estava no Flamengo. Porque a gente trabalha pensando em chegar num clube grande, né, cara? Mas pra mim, assim, minha maior pressão, assim, era, tipo assim, poder ajudar a minha família, né? Porque o esforço que eles faziam, tudo, pra treino, é muito desgastante. E, poxa, estar ali no Flamengo, pra mim, cara, foi uma coroação de tudo que eu construí, né? Com o meu esforço. E, como eu falei, as coisas aconteceram muito rápido, né? Eu acho também que eu abracei, né, cara? A oportunidade apareceu, eu fui bem. E todo jogo eu dava vida, porque sabe que no Flamengo, todos os clubes grandes, né, cara? É uma pressão muito grande. Sempre tem que estar bem. E o Flamengo é um time, tipo assim, independente se você não tá tão bem tecnicamente, mas você tá ali correndo, se esforçando, né? Você a torcida vê esse lado também, entendeu? Pra mim foi excelente. Não, e é curioso isso, porque você falando, você entra. Muita gente acho que até te rotulou mal durante a carreira, que, pô, o Ayrton bate, o Jogador Ayrton agressivo debaixo e do tal. pescoço é canela. E não, porque naquele Flamengo, você com 19 anos, você era o cara que roubava a bola, obviamente, o volante, a função principal também é essa. Ali, né? Mas, pô, você também era o cara que apoiava, você era o cara que ajudava, apoiava o lateral, principalmente porque, igual você falou, o Léo Moura e o Juan eram caras que iam muito, então você tinha que fazer esse apoio junto a eles. E como é que era pra você nos treinamentos ter um pouco dessa noção de, cara, eu tô jogando do lado do Juan, que, pô, no Flamengo ele tava fazendo uma carreira maneira, Léo Moura, capitão, tinha Fábio Luciano, Ronaldo Angelim, aí olhava do meio pra frente, você via Pet, Adriano, Zé Roberto. Como é que era pra você, assim, tão novo, ter um vestiário tão recheado de craque igual aquele? Pra mim foi muito bom, né, cara? De aprendizado, né? Graças a Deus eu pude jogar com bastante jogadores de um nível muito alto e sempre podendo extrair o máximo, né? Eles sempre, quando erravam a situação, eles iam lá, corrigia, pô, aí faz assim, faz assim. E às vezes, hoje, você vê alguns meninos jovens surgindo, que às vezes um mais velho, com uma experiência, que tem uma vivência maior, vai falar alguma coisa, o menino já não gosta. E pra mim não era diferente. Pra mim, tipo assim, era uma situação que eu botava na cabeça, poxa, eu tenho que melhorar Não tinha isso. vaidade, né? Não tinha vaidade. E isso me fez evoluir bastante. O engraçado é que aquela temporada de 2009 é uma temporada marcante para todo torcedor do Flamengo, né? Porque o Flamengo ele não começa bem. O Flamengo começa na segunda metade ali. Isso. E tem uma arrancada que Absurda. que é insano, aquilo é insano. Negócio surreal. E a chegada do Andrade, ele consegue abraçar bem ali o vestiário, ele consegue unir bem o time. E até queria te perguntar isso, teve algum jogo, a sequência foi muito boa, foi uma sequência de vitórias, emendou 1, 2, 3, aí depois que emenda a terceira vitória seguida já era, normalmente a parte, o moral do time vai lá em cima, né? Mas teve algum jogo que vocês falaram assim, cara, dá pra gente bater lá em cima, dá pra bater o Palmeiras, dá pra quebrar essa hegemonia do São Paulo, que já dura alguns anos. Teve alguma viradinha de chave ou foi mais a sequência mesmo? Não, foi mais a sequência e jogos contra times que considerado mais forte que o nosso, né? Tinha essa realidade. Eram jogadores muito, muito bons, estavam no outro. Até o Palmeiras, conseguimos ganhar fora de casa. Eu acho que a chave foi meio virar assim quando nós ganhamos do Palmeiras lá. Acho que foi 2-0, se eu não me engano, o jogo. Isso. 2-0. O Pet faz o gol olímpico, Gol né? olímpico do Pet, Aí, tipo assim, ali eu falo, cara, então não dá pra chegar. Vai dar. E a torcida abraçando, lotando estádio. Chegamos no último jogo aí com condições de ser campeões. Não, e o Flamengo chega naquele último jogo contra o Grêmio e muita gente até brincar, o Flamengo já é campeão, o Grêmio vai jogar pra trás, vai entregar e tal. Aí começa o jogo, gol do Grêmio, aí todo mundo, gente, não era pra ser fácil, não era pra ser uma brincadeira. E isso gerou um medo. Acabou que o Flamengo, graças a Deus, virou aquele jogo, o Ronaldo Angelim, um magro de aço, faz aquele gol de cabeça e marca. Só que tem um jogo muito marcante, eu imagino que tenha sido marcante pra você, que foi aquele jogo contra o Santo André, que tu dá a tua assistência, né? Que é a assistência pro Denis Marques, que ele tinha uma trancinha, não era? Sim. Ele mesmo.
que tu resvala de cabeça e ele vai e escora. Desse lance, eu imagino que tenha marcado porque foi uma assistência, mas teve algum outro lance ou alguma outra partida que você olha e fala, cara, essa eu deitei. Essa eu joguei e vagabundo veio me elogiar, treinador veio me elogiar. Teve alguma coisa, alguma partida dessa temporada que te marcou? Então, eu acho que o mais marcante pra mim, que fica até hoje na minha cabeça, é essa situação da minha estreia, né? Você fazer estreia pelo Flamengo é uma coisa... Pô, cara, pro Você menino... joga de volante naquele jogo? Eu joguei de zagueiro. Joguei de zagueiro, porque eu jogava Caraca, com um volante fazendo a zaga pelo lado direito. Que aí, tipo assim, tinha uma melhor saída de bola, entendeu? Tinha uma melhor saída. Não, então você marcou realmente o Edmundo, né? Marquei Você realmente. não figurou ali em campo, você Isso. teve a missão de parar o animal. Aí o pessoal assim fala, o Grêmio ia entregar, mas o pessoal não lembra. O Grêmio tinha um timaço jogando. Era o Douglas Costa surgindo, São Vitor Lucas Leiva de volante. Vitor no gol, eu acho. Acho que era o Marcelo Groy. Marcelo Groy Era o reserva. Aquela safra do Grêmio era muito boa. Fábio Roquembar, se não me engano. Eu acho que o volante era o Lúcio, que fazia a lateral esquerda também, mas bom de bola demais. Não, era um time maneiro. Era um time bom, cara. É porque o Inter tava brigando pelo título. E eu lembro até que tem aquele meme, né? Do cara e gol do Flamengo. O Inter meteu acho que 5-0, sei lá, em quem era o adversário. Posso falhar na memória, mas que era Santo André ou o Barueri. E aí o Flamengo, naquele sufoco, Pet bate o escanteio, gol de cabeça. Cara, aquilo ali marcou uma época loucura. E aí, eu queria até voltar um pouquinho nesse ano de 2009, porque o Andrade chega. Como é que é essa transição? Porque, pô, o Andrade, ídolo do Flamengo, meio campista também. Sim. Ele chamou você pra alguma conversa, falou, Ayrton, confio em você, eu sei que você... Tem um pouco desse medo, né? Pô, eu sou titular, sou um garoto novo, vai trocar o treinador, capaz de eu ir pro rabo da fila. Ele te chamou pra alguma conversa? Teve algum bastidor nesse sentido de, confio em você e tal? O Andrade era um cara que já tava há muito tempo ali no Flamengo, né? Ele ficava mais ali nos bastidores, ele dava treino, tipo assim, tem um coletivo, não vai utilizar todo mundo. Aí um grupo vai pro outro campo. Ele já tava ali há muito tempo, e eu sempre tava treinando com ele. Que alguns jogos, às vezes, eu não era relacionado e tudo, eu ficava treinando no dia de jogo. Quem dava o treino era ele, então ele sabia, tipo assim, meu esforço ali, meus treinamentos. E eu era um cara que todo mundo gostava, né, cara? Todo mundo gostava. E quando ele assumiu, nós abraçamos ali a causa e, graças a Deus, nós conseguimos esse título aí. Legal. Daquele elenco ali, tinha algum companheiro ali que era mais, tipo assim, considerava um irmão, assim, esse aqui dividia concentração comigo, esse aqui eu andava... Carne e unha, teu brother. Então, cara, sempre me dei muito bem com todo mundo, né, cara? Mas igual a gente tava falando antes aqui, ontem mesmo tava com o Toró, é um cara que fez uma amizade muito boa. Aí falei com ele pelo WhatsApp quase agora também, gente fina demais. Mas eu me dava bem com todo mundo, eu ficava concentrado com o Williams. Sempre mudava, né? Sim. Às vezes um tava machucado, tava suspenso. Mas eu sempre me dei muito bem com todo mundo. Até final do ano passado, reuniu a galera que foi campeão do X. Fez os 15 anos, né? 15 anos lá em Juazeiro, lá no Ronaldo Angelim. Pô, foi muito legal, né, cara? Quanto tempo passa voando, né, cara? Aí veio a rapaziada toda, Álvaro, todo mundo, a maioria tava. Pô, foi legal demais. Nessa campanha, vocês vão crescendo muito e o time vai ganhando um corpo, tipo assim, pô, vamos ser campeão e tudo mais. Só que tem uma coisa um rumor, né, eu acho, que dizem, os jogadores do Flamengo mandaram a diretoria trazer o Andrade, porque não queriam mais o Cuca. Teve essa conversa, assim, pô, chama o Andrade, bota ele de interino. Porque o Flamengo tem isso, né? Interino, geralmente tem muito interino que dá certo. O Carlinhos deu certo. Jaime de Almeida. O Zé Ricardo entra também como interino, Barbieri entra como... O Flamengo tem muito essa característica. O Andrade era, de certa forma, um interino. Teve isso, os jogadores falaram assim, pô, vamos trazer o Andrade, que, pô, ele conhece a gente, já do nosso grupo, já da coletiva há muito tempo. Ou não, ou também foi invenção da rapaziada? Não, cara, como eu falei, todo mundo gostava muito do Andrade. Até hoje é um cara muito, muito simples, entendeu? Tipo assim, ele tem boca e quase não ouve falar direito, mas é um cara que deu uma experiência absurda, até a história que ele tem dentro do Flamengo, né? E todo mundo gostava dele, todo mundo gostava. Poxa, pra trazer um treinador que não conhece o grupo, que não tá aqui esse tempo todo, convivendo com a gente. Pô, já tem um cara aqui experiente, conhece o clube, entendeu? Sim. Entendeu? Aí foi e efetivaram ele. Sim. Chegou a manter alguma relação com o Andrade? Porque, assim, uma coisa que eu acho até curiosa. O Andrade, pô, ele chega, a primeira temporada, é quase um Felipe Luiz.
Ele chega e é campeão. Felipe Luiz foi Copa do Brasil, o Andrade foi Tanto campeão é que as pessoas não entendem o motivo dele não ter ficado, né? Ele não ter dado sequência, é né? curioso de perguntar isso. Não. Tu acha que tem alguma explicação, aconteceu alguma coisa ali que pode... Porque o normal, pô, o cara foi campeão brasileiro, ele vai pelo menos assumir uma equipe ali também. Nada, Eu não entendo, né, cara? Às vezes tem bastante clube, né, cara? Uhum. Um cara com a história do Andrade, tantos outros que dedicaram a vida ao clube, e hoje nem trabalhar dentro do clube, entendeu? Pra receber os outros Sim. jogadores, tipo assim, o cara vai ver ali o Andrade com uma história, Sim. o cara passar o que é o Sim, Flamengo. E o cara não ser reconhecido é muito triste, né, cara? Uhum. É muito triste. É triste e chega a ser até um pouco estranho, né? Estranho. Você fala, cara, não é possível, o cara foi campeão. Tem tanto treinador que passou aí, não deixa nenhuma memória. Pois é. Você puxa aí, não precisa nem ir muito longe, 3 anos atrás, você começa a falar Sampaoli, Vitor Pereira, assim, nossa senhora, isso aí fez muita raiva. O Andrade, Aquele que treinou a seleção da Polônia, o Paulo Souza. Paulo Souza. Gente que nem lembra que ninguém passou lembra pelo que passou. Flamengo. É verdade. E o Andrade, que já era ídolo, já era um nome marcante, um ídolo histórico do Flamengo, por causa de campeão do 81. mundo. E aí, pô, o cara vem e ganha de novo. É um dos poucos que consegue o feito de ganhar o brasileiro como jogador. Depois de muitos treinador. anos, né? O Flamengo tava numa seca ali de... Sem ganhar nada, pô, sem ganhar nada, nem o um último tinha sido brasileiro. o Júnior, pô. Isso. Foi em 92, 17 anos sem ganhar 17 título. anos sem ganhar. Aí vem o Andrade, que também já era um ídolo histórico, comanda o time nesse novo, esse ressurgimento. E depois ele sai do mapa, né? Ele sai do Ele mapa. chega a treinar o Brasiliense? Cara, acho que treina. Acho que ele passa pelo Brasiliense. mas isso é estranho isso. Não, né? você sai do Flamengo, todo respeito ao Brasiliense também, né? Mas você é campeão brasileiro pelo Flamengo e depois você vai treinar um... Sim, não. Falaram que na época ele tinha recebido uma proposta e tudo pra ir embora. Aí não foi, não aceitou por causa do Flamengo e tudo. Sim. Porque isso acaba acontecendo, né? Tem muito jogador, treinador, a gente até vai entrar nesse assunto mais pra frente, que às vezes, pô, o cara chega, faz uma proposta, faz uma temporada, meia temporada boa, vem alguém da Arábia e fala, pô, quero você, vou te dar 5 vezes mais. Fala, então vambora. Bora. Então vambora, vou garantir meu pé de meia, porque é o que você falou. O futebol é muito pequeno. Você entra, faz ali, mas daqui a 6 meses você não vale mais. É verdade. Então isso é muito perigoso, né, cara? Falando ainda do elenco, né? Eu até queria entrar logo nesse assunto, porque quando a gente fala de 2009, a gente pensa no Imperador. É ele. A gente pensa no Didico. E o homem é simplesmente... Eu não sou Flamengo, eu sou vascaíno. E eu amo o Didico. O Didico é sensacional. Como que era a tua relação com o Didico, cara? Como que ele era no vestiário? Era resenha, era paizão, Cara, molecão, zoeira... Pô, o pessoal vê assim, cara, mas é um cara gente boa demais, cara. Uma humildade sem tamanho, entendeu? Uhum. Pela grandeza dele, né, cara? Tudo que ele fez no futebol e o cara chegar, falar com todo mundo. E eu tinha muito, não só eu, né, de menino no elenco, mas vários. Ele ficava lá sacaneando, a gente sacaneava ele. E é um cara fora da curva mesmo. E uma qualidade tem noção imensa. do tamanho dele pro futebol? Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que ele não tem, não. É curioso porque você joga com ele no 2009. 2009, pô, ele é quase um Prime 2, 2.2, um Prime 2. Não, foi sensacional. Porque ele volta da Inter de Milão, no São Paulo ele não desempenha tão bem, mas ele no Flamengo, ele volta ao período áureo dele. Faz muito gol, é importantíssimo, pô, 19 gols no Campeonato Brasileiro. Ele que não começa o campeonato, ele estreia na 3ª ou 4ª rodada. Então, assim, ele já começa fazendo gol, briga até o final e, de certa forma, comanda o Flamengo, né? Cara, tinha um pouco de olhar assim pra ele e falar, pô, vou aprender alguma coisinha com ele. Ou então vou pedir pra sair com ele um dia, ver qual é. Dá uma olhada com o Didico. Aí negócio sério, hein? Vai que eu pego o rebote, né? Como é que ele fala? Como é que é? Nem cavalo aguenta. Morde as costas, Habib. É o cara que chamava muita responsabilidade pra ele, né, cara? Porque, tipo assim, a gente jovem, ele tinha bastante jovem no grupo também. Tinha muito jogador. Novo, 22, 23 anos. Tinha um time, um lado experiente, um jogador mais experiente, mas também muitos meninos novos. Que entrava, eu tava de titular, e ele sempre, pô, na hora do jogo, ele falava, cara, se apertar, dá a bola em mim, não sei o quê. Chamava a responsabilidade, entendeu? Já, pô, jogou machucado, aquela situação da bolha e tudo. É um cara que tem uma história muito linda no Flamengo também, cara. É um cara que... Eu aprendi muito, não só dentro de campo, mas também fora de campo como ser humano que ele é, né, cara? As pessoas veem a situação ou outra, mas é um cara, pô, excepcional, cara. Ele assumiu muita bronca também, porque ele tomou muita porrada quando ele volta.
E acho que também isso valia pra vocês de olhar e falar, pô, isso é sacanagem, cara. Não é... de ter um pouco de olhar assim e falar, cara, vamos correr por ele, porque, pô, o que estão fazendo com o cara é sacanagem. Então vamos correr mais, vamos brigar mais. E acabou dando certo, que foi as coisas começando a dar certo, até o Flamengo bater título, né? E aí, pô, é a coroação completa de, pô, fizemos um trabalho bem feito, corremos de verdade, jogamos muito. E aí, entra num ponto que aquele 2009 seu, ele é, pô, é sensacional. Você já surge muito bem. E aí, cara, como é que vê essa proposta do Benfica? Do nada, pô, um clube português muito grande, gigante português, vem, faz essa proposta. Como é que chega? Seu empresário olha pra você e fala, pô, Ayrton, chegou isso aqui pra gente. Como é que foi? Como é que você recebeu essa notícia? A gente tava em campeonato, tava no meio do brasileiro, aí meu empresário me chamou lá pra conversar com ele e tudo, ele falou, aí, tá, tem essa situação aqui, pô, e Flamengo não é, não era essa maravilha que é hoje, né? Só pra gente ter uma noção, na época você que tinha acabado de subir da base, você lembra quanto tu ganhava, assim? Cara, eu fui pro Flamengo, pros juniores, ganhando R$1.000, todo feliz, cara. Fui pros juniores. Foi? Aí, fui pro Flamengo. Pô, R$1.000, porra. Vou receber, pensava, vou receber em dia. Tá doido, eu falei, caraca. Tinha 90 dias. Nossa do céu. Aí apareceu essa situação do Benfica, cara. E, como eu falei, o Flamengo não vivia mil maravilhas que vem hoje financeira, né? Precisava, era repartido em mil pedaços, né? Vários empresários. Vários empresários, várias empresas, né, cara? O dinheiro já entrava repartido. Já repartido. Aí eu acabei indo, cara, foi uma experiência muito boa também. O Benfica, o pessoal que não acompanha muito futebol português não tem noção da grandeza do Benfica, né? Que a gente ia fazer pré-temporada e outros... É gigante. Pô, gigante, cara, gigante. Torcida... Todos jogam, lota. E eu chego no Benfica, a adaptação é muito boa. O treinador é o Jorge Jesus, na época. O Benfica também estava há muitos anos sem ganhar um título. Só dava Porto, Sport. E aí o Jorge Jesus era o treinador. O Benfica tinha uma seleção, né, cara? Sim. Muitos jogadores fora da curva mesmo, absurdo. Você joga com o Di Maria, né? Jogo com o Di Maria, com o Ramires, com o Aimar, com o Saviola, Davi Luiz. Davi Luiz tava lá também. Era uma seleção. Tinha muito brasileiro também, era mais fácil de adaptar. Mais fácil. Aí tinha o Felipe Bastos, Felipe Bastos fazia parte. Allan Kardec, Edeluia, tudo no Benfica, cara. Pô, que maneiro, cara. Tudo no Benfica. Eu tava até pesquisando isso. O José Boto, que hoje tá no Flamengo, era o chefe do scout. E, pô, você querendo ou não, foi uma contratação, um garoto de 19 anos, titular do Flamengo, mas assim, naquela época não era tão globalizado, ainda não era tão... Sim. Hoje em dia, pô, surge um garoto na base do Flamengo, já vem o Real Madrid em cima. Isso. Antigamente, pô, tinha um trabalho maior. Teve essa coisa do José Boto ter olhado pra você e falar, pô, esse volante é bom, veio um olheiro te observar, uma coisa do scout, que naquela época ainda tava começando, né? No Brasil acho que nem tinha esse negócio de scout ainda, mas lá já era um negócio grande. Teve alguma resenha nesse sentido com ele, de olhar assim, pô, o chefe do scout do Benfica, o Boto, veio falar contigo? Não, na época que eu conversei, aí, na hora que eu conversei com um cara chamado Chico, que é o cara que fica... responsável na América, olhando os jogadores, que o Benfica investe muito em jogadores jovens. Ele era braço do Benfica, né? Captador. Ele é o captador. Ele que revelou o Davi Luiz, achou ele lá no Vitória, pegou de Maria, de Luizão era o capitão do time. Caraca, de Luizão. Muito bom. A lateral esquerda é Fábio Coentrão, Nuno Gomes. Pô, Fábio Coentrão surgindo, né? Fábio Coentrão surgindo, Nuno Gomes, Max Pereira, que era o lateral direito da seleção uruguaia. Era um timaço, cara. Era um timaço. Foi sensacional. E aí, cara, como foi trabalhar com o Jorge Jesus? O cara já era esse fenômeno todo que virou. Já era o mister. Esse lado estressado dele de xingar. Como é que é? Tem alguma resenha de bastidor com ele e você fala, pô, calma aí também, mister. Não precisa de tanto assim, né? Cara, ele é fino na navalha, cara. É um cara que exige muito, né, cara? Cobra muito. Você vê os vídeos dele treinando. Naquela época ele treinava, cara. Ele fazia físico, a gente do nosso... Não era correr e ficar lá atrás, não. É do lado. É mesmo? Do lado, físico. Ele fazia isso no Flamengo 2019, imagina 10 anos. 10 anos atrás. Na passada do jogador ele ia, cara. Na passada. Pô, isso Isso mostra a liderança dele, né? Porque ele não só manda fazer, ele mostra que o trabalho é assim que é feito. É isso mesmo. E como é que foi quando você chega lá, tu tem alguma conversa com ele fala, ó, garoto, eu vou te botar no banco, ou então... Porque você chega e joga. Você chega tanto que acho que na temporada você faz quase 50 jogos, ou mais de 50 jogos. Então, assim, pra temporada europeia é titular o ano todo. Como é que foi essa resenha com ele? Ó, você chegou agora, mas eu vou te botar pra jogar. Como é que foi? Então, eu cheguei lá, o time era o Javi Garcia, um espanhol que jogava, acho que tinha vindo
também muito bom jogador, né? O time tava encaixadinho, né? E lá a gente jogava com um volante só, né? E tipo assim, quando o Ravi não jogava, eu jogava. E às vezes eu pegava a sequência, aí depois o Ravi jogava. E isso facilitava, né? Do que você jogar com mais de um volante, porque era um time muito ofensivo, né? Aham. E isso me ajudou muito, cara. Adaptação, ele conversou, poxa, eu vi os seus jogos no Brasil, não sei o quê. Poxa, eu gostei muito, por isso que eu te trouxe pra cá. A gente joga nessa forma aqui. Pô, você vai me Vocês ser jogaram muito... no Champions lá? Jogamos. Eu lembro, cheguei a pegar o Raul no Schalke 04, jogamos tá. contra Isso é ele top. lá. Pô, vários jogos bacana. E, tipo assim, um cara que eu aprendi muito, né, cara? É um cara que tenta extrair o máximo todos os treinos. Não tem aquele treino, vou pro treino que hoje vai ser molezinha. Não, esquece. Ele vai É, pegar. Homem Porque pegar- tá mal, Arão. Pega- Já teve algum esporro que você viu com alguém que você falou, cara, esse esculachou. Pô, nossa, é miúdo, né? Porque era novo, né? Eu, Éder Luiz, ela, cara, nossa do céu. E xingava. Miúdo pra lá, Nossa. miúdo pra cá. Pô, caralho, falava muito, cara. Mas é um cara que, tipo assim, que o cara aprende muito, evolui muito. Entendeu? Eu evolui muito como jogador com ele, entendeu? Sim. É, tem isso também, porque quando você retorna pro futebol brasileiro, já vem com outra cara, de mais passe de profundidade, saindo com a bola mais, que era alguma coisa até que a gente não Sim. tinha muito aqui. A gente tinha essa visão que o volante era o quebradeiro, cara, que Carregador de bater piano, né? e entregar Isso a bola aí. pro lado. Você já volta com outra característica. E eu até queria saber isso, cara. O que acontece nessa sua volta? Porque você vai, joga, você chega jogando e tal. O que acontece pra você voltar? Ou até foi uma vontade sua, ou foi uma vontade do Benfica? Então, chegou o final da temporada, ele me chamou pra conversar, ele falou que... O Jorge Jesus. O Jorge Jesus. Falou que queria que eu tivesse uma sequência maior, que queria que eu jogasse mais, pra mim amadurecer mais. Aí ele falou assim, eu acho melhor você voltar pro Brasil, onde você já veio de lá e tudo. Aí apareceu a situação do Flamengo, Aham. pra mim voltar. O técnico acho que era o Vanderlei Luxemburgo. quando eu 2011, vou- né? Era o Vanderlei Luxemburgo. Acabei voltando pro Flamengo, mas com meu passe ainda era do Benfica. Aí sempre quando eu era emprestado, o Benfica renovava mais um ano. Eu era Aham. emprestado, o Benfica renovava mais um ano. Aí eu voltei e fiquei pelo Brasil mesmo. Pô, e é curioso isso, né? Porque assim, você chega jogando bem, e aí tem até aquela história curiosa, né? O Rubem Dias, que hoje é zagueiro do Manchester City, Ele já era do time. falou, deu uma entrevista uma vez falando, pô, meu ídolo naquela época era o Ayrton. O treinador do Manchester agora, o Rubem Guardiola. Amorim, Ah, o Rubem Amorim, do Manchester United. jogava lá com a gente. Ah, Pô, maneiro. Teve alguma Ele resenha era com ele? Ele é, pô, gente boa demais. Ele parou novo, porque ele teve lesão no joelho. Ele jogava de meia também, mas ele era mais lateral direito. Aham. E, pô, a sessão dele foi treinador acho, do Braga e tudo. E Aham. pôs esporte lá, campeão, e agora tá no Manchester United. tá né? no Um negócio Manchester, que grande. ele era do Benfica na época. E como que foi essa chegada na Europa, né? Porque você tá completamente... Você vem de Nova Iguaçu, a Nova Iguaçu você já tem essa grande virada de chave que você vai jogar num gigante brasileiro que é o Flamengo. Sim. Aí, de repente, um dos maiores tá ali brigando ali, acho que o Sporting talvez seja uma terceira força, né? Sim. Mas Benfica e Porto ali, o Benfica, se eu não me engano, é o Sim. que mais venceu ligas, né? Mais venceu o Campeonato Português. Então você vai pro gigante de Portugal. E como que é essa chegada, assim? Tem uma adaptação legal? Normalmente os brasileiros, eles se juntam, né? Sim. Teve essas alianças mesmo, amigos que você fez lá no Benfica, a galera que você andava mais junto, Davi Luiz, o Éder Luiz. Como Sim. que é essa chegada na Europa? Eu cheguei e já tinha... Metade do time era brasileiro, né, cara? E a sua adaptação fica mais fácil. O país onde você vai, Uhum. você encontra brasileiro, e toda O hora. idioma ajuda também, né? O idioma ajuda e a adaptação foi tranquilo. Futebol que é muito diferente, né? Que é muito rápido, A bola corre muito mais, né? Lá, tipo assim, os treinos eram muito mais puxados que aqui. Isso foi o que puxou um pouquinho, mas de resto a adaptação foi tranquila. Teve alguma coisa nova que você viu quando chegou lá, assim, nos primeiros treinos com o Jorge Jesus, né? Que aí a gente já vê que é uma intensidade muito louca e uma estrutura técnica e Sim. tática diferente. Teve alguma coisa que você olhou assim e falou, cara, isso aqui eu nunca tinha visto. Sim, como eu falei, né? Ele jogava numa formação com um volante, e o time era muito, muito pra frente. E uma coisa que eu aprendi com ele, eu gravo até hoje, né? Que antigamente, tipo assim, novo, você queria estar tudo que é lugar, correndo, e, tipo assim, abre muito espaço, né? Ele falou uma coisa comigo que até hoje eu guardei e passo.
o jogador de posição e tudo, pra qualquer posição, né? Que às vezes você não precisa correr muito pra estar bem posicionado, né? Às vezes é uma movimentação, Tem os um atalhos, passo pra né? cá, o atalho. E isso me ajudou bastante, entendeu? Porque você estando bem posicionado, você consegue chegar ao jogo melhor. Sim. Tu acha que naquela época que você sai pro Benfica, se talvez o Flamengo tivesse o Flamengo de hoje, né, mais estruturado, você acha que teria sido uma saída mais tranquila ou mais organizada? Porque assim, você pega paralelamente falando, o João Gomes, que surgiu agora, tem uma carreira bem parecida com a tua, né? Surge, já chega jogando, aí chega ganhando título, Sim. e aí do nada, Já o vem Wolverhampton, aí 20 Isso. milhões de euros, contratação histórica e tudo mais. E a sua foi igual você falou, pô, o Benfica chegou, meu irmão, já todo mundo cresceu o olho, falou, reparte isso aí, e Bora. manda ele pro Benfica. Você acha que talvez, se o Flamengo fosse o Flamengo de hoje, teria sido uma saída mais organizada, ou quem sabe tu pegava um time mais, de uma prateleira maior? Porque, pô, volante, 19 anos, titular do Flamengo, campeão brasileiro, vai pra ser pro Real Madrid da vida. Não, sim, cara. O Flamengo não tinha a organização que tem hoje, né? A base financeira que tem hoje. Hoje é absurdo. Hoje vende quando Estrutura. quer, né? Quando Não quer, precisa. quando quer. Às vezes, antigamente, qualquer proposta parecia assim, era um dinheiro que ia Fala entrar. dívida, né? Mas vamos vender, tem que Tem que vender. pagar incêndio. Tem que. Salário atrasado. Muito. Nem os R$1.000 dos juniores tinha condição. Verdade. É complicado. E ainda mais que assim, pô, o Flamengo, o contrato pede, até queria perguntar isso pra você, o Flamengo, o contrato pede pra pagar uma dívida. Assim, Pet, a gente até te paga, mas joga pelo menos pra Mas compensar. Como é que era jogar com o Pet? Um cara sérvio, tá aqui também há uns 30 anos também, e não consegue falar o português. Como é que era essa resenha com o Pet, cara? Pô, ele vem não pra ser o camisa 10 de número, mas quase com camisa Sim. 10 de campo, né? O Pet é um cara, tipo assim, que eu não tinha jogado, acho que nem contra, eu não lembro. E aí ele voltou, cara, de uma qualidade absurda, entendeu? É aquele 10 que todo volante quer ter no time, entendeu? Um cara que toda hora tá pedindo, olha pra frente, toca a bola em mim, toca a bola em mim. E ele com a bola no pé é doideira, entendeu? absurdo, né? Direita, esquerda, uma visão de jogo absurda. Batia muita falta. O Olímpico, Bola eu parada. acho que talvez foi um dos últimos jogadores que tinha essa característica do De gol fazer olímpico. qualidade de fazer gol. né? Pô, Bateu muito fácil na bola. a falta a gente já não vê há muito tempo. O Olímpico, então. Então, acho que não tem, não teve no brasileiro, não. Tem um tempo que não tem, né? Tem muito tempo que não tem gol olímpico. Até Eu gol de lembro falta que o difícil. Nenê fez um uma vez contra o Bangu, pelo Vasco, e o Neymar fez um recentemente, não fez? É verdade. O Neymar no Campeonato fez um. Paulista, é verdade. Ele fez um gol faz olímpico. um no Campeonato Paulista. Mas como é que era assistir esses caras jogando assim no treinamento, assistindo o jogo? Você olha e fala, cara, não é possível, esse cara é muito diferenciado. Teve alguém que te chamou mais atenção, que às vezes ninguém pensa? Então, cara, como eu falei, né? Já joguei com muitos jogadores de muita qualidade, cara, mas teve um cara aqui, tipo assim, eu não tinha visto ainda jogar. Eu tive a oportunidade de jogar com ele no Benfica e todo podcast que eu vou eu falo que é o Saviola, né? Um Aham. baixinho O argentino, É. Saviola. Jogou no Barcelona. Ele era um absurdo, cara. De inteligente, de qualidade. É um absurdo jogando. Uhum. Jogava muita bola. Nossa, quando cheguei no Benfica, nossa, ele destruía. O Di Maria também já tava dando os primeiros passos dele. né? Nossa, dava pena do lateral. Era até fácil, né? Olhava pra frente de Maria Ele dele. brava uns 3, cara, assim, com a facilidade. Pô, até hoje em Leve, dia. né? Ele Nossa. ganhou agora, né? O Campeonato Argentino com o Rosário Central. Ganhou, depois de e muitos aí Ele ganhou? Ganhou. campeão. deram o título pra ele, da primeira parte do campeonato, agora vai entrar o clausura. Sim. E aí ele ganha, né? Tal, ele fala, pô, voltei pra levar o Rosário pra Libertadores e tudo mais. E aí, cara, a carreira dele vai Benfica, Real Madrid, depois ele roda aí PSG e tudo Manchester mais. United, PSG, Juventus. Como é que era esse vestiário lá do Benfica? Porque assim, tinha muito brasileiro, mas também tinha muito argentino, né? Di Maria, igual você falou, Saviola, tinha uns outros argentinos que também faziam parte desse elenco. Tinha um pouco dessa rivalidade do Brasil e Argentina, ou ali todo mundo virava amigo? Não, cara, não tinha, cara. O pessoal fala assim, mas não. Pô, a gente se dava super bem com os argentinos. A gente conversava mais com os argentinos que com os portugueses. É, Se dava muito bem, cara. Era um grupo muito bom, cara. O pessoal já com. Tinha muitos jogadores jovens, né? Que o Benfica posta também muitos jogadores jovens. Sim. Muitos jogadores experientes, mas os brasileiros e os argentinos. Lá eles que tinham que se esforçar pra falar português, né? É. Você que tava de boa, né? Tá de Vocês boa. eram a maioria, mas, bom, a gente vai falar português do Brasil, vocês que se viram bem. Se vira Pra aí, entender. aprende isso aí. E aí você volta pro Brasil. Já
É Flamengo direto ou você conversou com algum outro clube? Cogitou talvez se continuar na Europa? Como é que foi essa relação? Eu lembro que tinha aparecido a situação do Flamengo, eu não pensei duas vezes, né, cara? Falei, Voltar pra casa, né? vou voltar pra casa, onde eu fui feliz, né? Aí voltei pro Flamengo, aí fiquei acho que mais 2 anos. Depois Fica 11 e 12, né? 11, 12, aí fui pro Internacional. Você pega aquele time do Mengão Sem Freio, que era Ronaldinho, Thiago Neves, 2011. David, 2011. Você chega a pegar? Eu pego esse time na volta, e aí pego o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. Ele chega depois. Não, eu acho que ele já tava já. Quando cheguei, já estava já. E era um time também muito bom, cara. Só que não conseguiu dar aquela engrenada legal. Entendeu? Deu liga, né? Todo mundo achava que ia dar certo. Até tem aquele jogo marcante de 2011 do Flamengo e Santos. Mas as coisas parecem que não aconteceram. Não Né? É engraçado que aquele ano o protagonismo tava ali. Era o Trem-Bala da Colina e o bonde do Mengão Sem Freio. Então você tinha o clássico dos milhões, já era uma expectativa de jogão todo jogo. Eu lembro que, eu acho que já foi 2012, tem aquele jogo ficou marcado pelo duelo do Dedé com Wagner Love. Aí foi 3-2, se eu não me engano. Teve um outro que foi 2-1. Aí, semifinal direto. O Flamengo, na última rodada do Brasileiro, tira o título do Vasco. Um gol do Renato Abreu. E foi um ano bem... Os dois times eram muito bons, né? É verdade. O Vasco ganha aquela Copa do Brasil. Muita gente até falava que dava pro Flamengo ter brigado mais por aquela Copa do Brasil. Se não me engano, cai até pro Ceará, eu acho. Não lembro. O Flamengo fica, acho que 4 ou 5 meses sem perder. Aí perde um jogo nada a ver pro Ceará. Perde a invencibilidade. E um time que tava muito bem, aquele ano era o Coxa, né? Era o Curitiba, ele chega na final. Em 2012, ele vai novamente à final da Copa do Brasil, perde para aquele Palmeiras de Marcos de Assunção. Curioso, né? Que aquele Palmeiras, ele ganha a Copa do Brasil, é rebaixado no mesmo ano, joga 2013 a Libertadores estando na Série B. Então, é futebol brasileiro. Né? Mas isso aí eu acho que vai muito, cara, por conta dessa coisa que o Ayrton falou. Da gestão. Naquela época o futebol brasileiro não tinha essa estrutura. Então, o mesmo ano que um time brigava pelo título, no outro ano um patrocinador tirava o dinheiro do time jogo, e não já não tinha time mais. Não tinha time. Lembro quando a Unimed sai do Fluminense também, já é um novo problema pro Fluminense. Tinha Deco, tinha um elenco fantástico, o Fred ali metendo gol todo jogo. Sim. Esses dias até o Celso Barros, né, o saudoso Celso Barros, Deus o tenha, ele falou sobre isso, né? Que montou aquele time pra ganhar campeonato, ganhar brasileiro e tal e tudo mais. E tinha um pouco disso. E aí, voltando ao seu retorno, você falou que era o Vanderlei, né? Que tava aqui no Flamengo quando você chega. Como é que é essa conversa pra voltar? O Vanderlei falou contigo, ó, vai voltar titular, pode ficar tranquilo, ou então ó, vai ter que voltar brigando pela posição. Não. Clube grande a gente não sabe, não tem cadeira cativa, né, cara? Todo dia você tem que mostrar. Né? Tem que trabalhar, é muito jogador de muita qualidade. Ele só me deu as boas-vindas mesmo quando cheguei e tudo. Aí já tinha jogadores mais novos que eu não tinha trabalhado, né? Sim. Tinha alguns já remanescentes, o Léo Moura estava. Da tua posição ali era quem que fazia o meio campo contigo? O Williams estava ainda, Era né? o Williams estava. Se eu não me O engano, próprio Renato Abreu, né? Tava ali, mas era mais avançado. Surge o Luiz Antônio. Luiz Antônio também. O Luiz Antônio era bola, cara. Surgiu Luiz bem pra Antônio. caramba. E que aquele meio campo era muito forte. Pode ter o Ronaldinho ali na frente. Thiago Neves. David também jogava nesse time. Jogou pra ser o centroavante. Aquele time ali, você acha que peça por peça tinha talvez jogadores com maior nome do que 2009? Ou não, 2009 ainda pesa muito. Tinha uns caras muito casca grossa naquele time. Cara, eu acho que é parelho. A diferença do 2011 pro 2009 foi mais o entrosamento, né, cara? Entrosamento a liga. Não tem como. Deu liga. Uhum. Porque tem muito isso. Aquele time de 2011 faz uns jogos marcantes. Igual o 5-4 é histórico. Todo mundo lembra desse jogo. Tem alguns outros jogos também pontuais que são muito importantes. Só que num contexto geral de 38 rodadas, o time oscilava muito, né? Tinha um pouco disso. Sim, cara. A gente vê agora nesse Campeonato Brasileiro, o time que deu liga é o Mirassol. Exatamente. O trabalho que o Mirassol faz. Cara. Libertadores, vai bater Libertadores direto. Vai bater Libertadores direto. Confirmou, né? Ontem. Pelo menos a pré ele já tá, né? Não, já confirmou. Fase de grupos. Fase de grupos? Já confirmou. Eu tava torcendo por isso. A TV, a estrutura que eles têm, incrível. Quietinha ali, trabalhando. E mostra esse novo formato do futebol, né? Que é um time que não tem
Tantas Nem estrelas, 10% da folha salarial dos clubes Não, grandes. a folha deles é realmente... É 4 milhões, eu acho, a folha inteira do clube, funcionário e tudo mais, e vai na Libertadores. A chance disso acontecer em 2009, 2011 é zero. Era zero. Era zero, porque, de fato, o futebol precisou passar por esse processo de organização. A gente aprendeu muito com o futebol europeu também, Sim. a ser mais como uma empresa, de fato, né? Ser mais organizado e tudo mais. E aí, eu queria até te perguntar, aquele jogo do 5x4 você tava no Flamengo? Eu estava, mas eu não tava no jogo contra o O Santos lá, né? Eu 5x4. tava machucado. Putz, Tava Caraca. machucado. Que o Neymar fez um estrago Foi, ali no né? meio, graças a Deus. Ele faz um gol pusca, né? Nossa. ainda bem que você não tava. Tá bem. Mas aí, você lembra de alguma resenha pós-jogo, o treino no dia seguinte? Como é que foi aquele ambiente? Ele fala, cara, o que a gente fez, velho? Não, eu tava em casa assistindo o jogo, cara, era uma coisa assim que... Não dava pra acreditar, Não né? dava pra acreditar. Neymar fazendo chover, Ronaldinho fazendo chover. Que jogo, cara. E quando vocês se encontram no CT, assim, como é que era? Pô, Naquela semana. Foi uma festa danada, né, cara? Pelo clássico que é, né? A dificuldade de jogar contra o Santos. No Santos na Vila Santos, 2011. Santos Era e melhor Neymar. que o Real Madrid. Era muito Pô. bom. Era muito bom. O time Aquele time do doido. Santos era bolado. Era Ganha a Libertadores doido, naquele ano. é, 2011 isso ganha a mesmo. Libertadores. Ganha. Time Penharol, deles- né? É, Contra ganha o Penharol. Não, e era aquele Santos que, pô, do nada metia 8x0. É isso 11 a mesmo. 0, era- Atropelava todo mundo. Era um time muito bom. de Borges, bola, centroavante. É né? isso Pô, o mesmo. Borges jogava muito, cara. Borges, né, cara? Nunca mais ouvi falar dele, que é do Borges. Nossa, É. mas ele pergou demais, né? Não, Goleador. São Paulo. Paulo, Santos, é doideira. Ele jogou Cruzeiro. Jogou também. Cruzeiro, jogou É, o Cruzeiro. Cruzeiro campeão brasileiro com o Everton Cruzeiro. Ribeiro também. Não, Pegou o cara- pra caramba no Cruzeiro também. DNA ganhador também. né? É. Onde ele pintava, dava certo. dava- E tu falou uma coisa interessante aí, marcar o Neymar. Qual foi o jogador mais difícil de marcar? Você chegou a marcar o Neymar? Chegou a jogar contra o Neymar, fazer jogos contra o Neymar? E se não, qual foi o que você acha assim, cara, que esse aqui foi embaçado? Eu joguei com ele quando ele tava subindo, né? Quando ele tava subindo, acho que o técnico era o Vanderlei, se eu não me engano, que acho que Aham. começou a dar a oportunidade a ele. Aí era aqueles jogos que ele jogava e outros caras não tava tendo aquela sequência. Mas eu joguei um jogo na Vila contra ele. Graças a Deus ele não fez chover, não. Nesse dia ele não tava inspirado, não. Não dá, não. Cara, e aí, esse time de 2011 do Flamengo, o Ronaldinho, teve alguma... Tu lembra de alguma história com o Ronaldinho que você fala assim, cara, esse maluco é bom mesmo, esse cara é diferenciado. Porque ele volta e para o Brasil, né? E aí, pô, Ronaldinho de volta. Como é que era dividir o vestiário com ele? Você lembra de alguma história com o Ronaldinho? Então, o Ronaldinho é o exemplo do Adriano, né, cara? É um cara que, tipo assim, dispensa comentário, um cara que ganhou tudo, né, cara? A fama que ele tem, os títulos que ele ganhou, e tu vê a simplicidade do cara com você, né? Não com você, né? Mas com todo mundo, cara, Sim. com todo mundo. O faxineiro ao presidente do clube, né? E tem até acho que um podcast que ele fala que os caras bons de bola são gente boa, são os ruins que são marreta. Uma perna, né? Que são perna. É um aí cara... tu fala, bom, cara bom, né? Aí, cara, é um cara, pô, ele é doideira, cara. O que ele fazia, cara, nos treinos assim, é doideira. E sempre sobrava pra mim, às vezes o joguinho, tipo assim, nem sempre tá o time que vem jogando divide, né? Separa, tem que jogar contra ele, cara. Caraca. Tentava achar, né, cara? Tinha que procurar Dava uma butinada, tentava dar, né? Tu lembra de algum jogo que ele falou assim, cara, faz esse movimento aqui ou dá esse tipo de passe que o resto eu resolvo? Sim, cara, são jogadores, assim, de uma prateleira acima, né, que chama muita responsabilidade, né, e, Sim. tipo assim, a gente joga marcando, sempre assim, tem que ter um cara ali que apareça pro jogo, o time Vem que buscar joga jogo, na né? parte da frente, tem que aparecer pros caras que jogam atrás, senão não tem como jogar, o cara não vai pegar a bola de lá, vai arrastar, entendeu? São pessoas, assim, que são jogadores que, por isso que conquistaram, né, cara, Sim. pela personalidade, pelo que eles fazem também dentro de campo. É diferente. Você, voltar num assunto que a gente até falou há um pouco tempo atrás, de terem te rotulado, né, como um jogador que batia muito e tal, que eu até discordo também disso. Mas assim, teve algum jogo que você falou, cara, esse aí eu vou quebrar. Esse aí tá me irritando, eu vou dar uma porrada nele pra ele parar de graça. Cara, eu já bati em bastante gente, né, cara? E sempre... mano, Marcou muita gente. Nossa do céu. E sempre sobrava os caras mais habilidosos, né, cara? Pra marcar o número 10, né? Nunca era fácil. Não tem como, né? Aí... Importante dizer que é uma época que não tinha o VAR, né? É verdade. Não tem, se tem, nossa, eu nem bola eu jogava. Tava preso essa hora. Não, e é curioso você falar isso, porque assim,
Já teve alguma resenha com algum atacante de você dar uma porradinha chegada ou ele dar uma cotovelada em você e tu chegar e falar, irmão, tu não vai jogar hoje? Coisas que se acontecesse hoje em dia, o VAR com Não, certeza... chama na hora. Cara, um cara muito chato de jogar contra era o Kleber, do que jogou no Gladiador? Palmeiras. É. Pô, esse aí eu Jogou no sempre Vasco. quis ver Cara falar. chato, Palmeiras, mano. Cruzeiro. Nossa, velho, ele era muito forte, entendeu? Sim. Tu não conseguia, tipo assim, antecipar E ele também gostava de uma gosta briga contato, também, né? Ele era muito forte. Sim. Ele não era alto, não, mas ele era muito forte. Ele era... Chato, filho. Ele Chato. era um toquinho, né? Que ele era Ele fortinho, era, mas- ele era um cara que não Forte, pipocava, né? Ele gostava não, do não. caô, né? Se tu desse a chegada nele, Ele ele dava dava uma outra. abraçada. Nossa, teve um jogo, acho que foi Flamengo e Cruzeiro. Acho que ele tava no Cruzeiro na época. Sim. Nossa do céu. Tomei cada abraçada na cara dele. Nossa do céu. E não tinha o que fazer, né? Era Não, tomar um abraço e devolver a abraçada. Devolver. Devolver Mas que abraçada. muito bom atacante também, cara. Sim. É. Não, e dessa leva de 2011, tem um jogador que também é muito marcante, eu lembro. Cara, não sei se você teve alguma resenha com ele, mas que ele era um jogador que irritava o adversário, que era o Valdívia. Que ele dava aquele chute falso. Chute no vácuo, né? Isso aí, eu lembro de ver muito jogador que às vezes perdia a mão e ia pra porrada por conta dessa muito provocação, habilidoso. né? O Montilho também, Montilho, no Cruzeiro, lembra, né? Cruzeiro, Caraca, ele fazia Demais. comemoração tipo num cavalinho, né? É. Ele jogava Demais, muita mano. bola. E Caraca. ele vem depois de uma partida fantástica Lembra que ele não, faz lembra contra o não. Flamengo. Lembra. É, Na lembra Libertadores, né? Que ele faz um gol de cobertura, É. acho que em cima do Bruno. Em se cima não do me engano. Bruno, né? Em cima do Bruno. E aí Foi um achado, né? Que o futebol brasileiro foi lá e captou esse jogador. Nossa. Ele jogou no Santos também depois. Jogou, Fez Cruzeiro e Santos. No Botafogo, Joguei chegou... com ele no Botafogo. Jogou mesmo? Joguei com ele no Botafogo. Caraca, Como é que era maneiro. ele era esse craque todo mesmo? Sim, cara, sim. E o que aconteceu no Botafogo é que ele teve muita lesão. Ah, né? é verdade. Ele teve a sequência, mas você via... Ele vai pro sim. futebol do Oriente Médio e volta pro Botafogo, eu acho, né? Acho que ele Eu vai pro acho que foi Catar, isso, acho que ele vai pra... foi isso. Alguma coisa assim. Levinho, cara, flutua muito ali, habilidoso demais. Baixinho, né? E aí, ô Ayrton, você sai do Flamengo e vai pro Inter, né? Como é que é essa transação ir pro Internacional, Porto Alegre, muito frio, cultura diferente? Como é que é essa adaptação ao futebol de Porto Alegre? Como é que foi isso? Né, o Free lá é brabo. É brabo, É brabo. É pior Ah, que aí em Portugal. É, parecido. E o CT do Inter do lado de um rio, cara. Nossa, ventava demais. Aí eu cheguei lá no Inter, eu peguei o Willer lá. O Willer já tava no Inter já. Peguei um timaço também no Inter, cara. Sim. Era o treinador era o Dunga. O treinador era o Dunga, era Kleber, lateral esquerdo, jogou no Corinthians. Sim. A zaga era Juan, D'Alessandro que tava naquele time. D'Alessandro, O Juan que Furlan. volta, né? Juan volta pro Brasil. Furlan. Forlan, tu jogou com o Forlan. Forlan lá. Forlan, Caraca, cara. que maneiro, cara. Furlan, ataque era Leandro Damião, Pô, o Damião He-Man. fugindo, né? O He-Man. He-Man. Ah, o He-Man fez o Flamengo sofrer demais, cara. lateral direito era o Gabriel, jogou Sei. com o Gabriel, era um time massa, cara. Um time também que não deu liga. Sim. Ganhamos Pois é, o Forlan, é engraçado, que o Forlan ele é um dos melhores do mundo ali em 2010. Isso foi em 2014? Foi. Então, 2013, 14, Pois é, 2013, ele 14. vem, é como se fosse uma das negociações de peso. Teria tudo pra ser o peso de, claro, o Ronaldinho fazia magia, mas o Forlan ele vem pro momento do Inter da mesma maneira que o Ronaldinho vem pro momento do Flamengo. Então ele chega com aquela responsabilidade e não acontece também em Porto Alegre, né? Sim. Ele foi meio que flopou ali. Isso. Aí ganhamos o Campeonato Gaúcho e, tipo assim, o brasileiro foi muito mal. Aí começou a sair jogador. Sim. Foi complicado. Tu chegou a pegar o Alisson surgindo, o goleiro? Alisson. Eu acho que ele vem se perder 15, 16. Acho que é um Não, pouquinho acho depois, que ele né? é depois, Ele é é depois, ele é depois. depois. É depois. Eu pego o Lucas Lima, cara. Lucas Lima. Lucas Lima. Pô, Lucas Lima. E o Grenal a gente sabe que é um clássico à parte, quase nível Flamengo e Vasco também, ou até pior em nível de porradaria. Pior. Como é que era uma pré-eleção ou um bastidor ali de Grenal, de alguém falar assim, ó, Ayrton, hoje se você não é o cara da porradaria, hoje tem que ser. Hoje, Forlan, tem que sobrar uma cotovelada também. Teve alguma resenha nesse sentido? Algum treinador falou, ó, hoje se não der na bola, vai ter que dar na porrada. Como é que é? Lá eu acho que chega a ser pior, cara, o clássico, assim. Flamengo e Vasco. Eu lembro, cheguei em Porto Alegre e fui no estádio do Inter. Aí eu tava passando torcedor, assim. Aí o cara falou assim, você pode perder todos os jogos do campeonato. Só não pode perder pro Grêmio. É Que doideira. pressão, hein? É doideira. Doideira lá. Clássico. E aí, tu lembra de algum Grenal específico
E aí, se você pudesse contar a história do jogo, né? Tipo assim, do treinador, algum assunto que ele tenha falado, algum jogador do Grêmio que você marcou, que você falou, cara, esse era difícil, mano, esse era chato. Porque o Grêmio naquela época, Grêmio e Inter dividiam uns times muito maneiros, né? Muito argentino, muito Isso. uruguaio. É um jogo, é um campeonato à parte, né, cara? Não é um jogo muito jogado, é um jogo de muito contato, toda hora confusão. Mas eu lembro que nós jogamos um jogo, fui no estádio do Grêmio, que nós ganhamos acho, de 3-0, 3-1. Aí uma brigaiada danada depois do jogo. Nossa, é complicado. Não, Entra a polícia, Nossa. O Grenal mais tranquilo foi 4 expulsos. Era complicado. Os caras, eles vão pra... Porque tem isso, é quase que um clima de guerra, né? É isso Grenal mesmo. não é rival, é inimigo. É igual o Porto e Benfica, cara. É doideira. mesmo? Você tá doido. É um nível muito pesado, né? Loucura, loucura. E lá no Internacional, você fica 1 ano, 2 anos? Eu fico um ano. Aí você vai pra onde depois? Eu volto pro Botafogo. Aí tu já volta direto Aí pro então Botafogo. começa a passagem pelo Botafogo. Começa a passar no Botafogo. Eu acho que a passagem do Botafogo, ela caracteriza muito essa nova versão do Ayrton que a gente conhece. Aquela versão do cara que levanta a cabeça, bota a bola no chão e sai jogando. Sai muito Isso. mais pro jogo do que simplesmente a marcação. Você marcava muito bem, sempre foi tua característica, mas ali no Botafogo a gente começa a ver. Tanto é que você faz um golaço, né? Na Libertadores, né? Na Libertadores. Uma pessoa foi essencial, assim, né, cara, nessa mudança de chave. Que eu cheguei no Botafogo, né? Tinha minha passagem pelo Flamengo, o Botafogo queria me matar, né? E eu sou botafoguense. De berço. Eu vi que você postou uma foto um dia desses comemorando. Teu time do coração, então, é Botafogo. Sou Botafogo. Pô. Aí é um cara que, tipo assim, pô, me chamou pra conversar, cara, o Ricardo Gomes, cara. Sim. Que pessoa, ser humano, cara. Inteligente demais, muito, pô, uma experiência absurda, né? Sim. E foi uma pessoa que fez, assim, a minha mudança de chave, né? Que me ajudou na mudança de chave ali no Botafogo. E aí, graças a Deus, as coisas foram acontecendo dentro do campo. Uhum. Você chegou a jogar com o Sidorf? Não, cheguei depois. Chegou, já tinha saído. Cheguei Foi 2013. Que ele jogou a Libertadores, a brasileira foi pra Libertadores, aí ele saiu. Aí ele sai e você chega pra Libertadores. Chego pra Libertadores. Quem era o jogador mais diferenciado naquele Botafogo, assim, que você lembra? E fala, cara, esse era craque. Porque era um time, assim, aquela leva 13, 14 do Botafogo era uma leva maneira. Muito Brigava boa. Copa, G4 sempre, ia longe nas Copas. Tinha alguém ali que você fala, esse era embaçado. Cara, eu joguei com o Renato, volante. Ah, o Renato. O Renato jogou no Santos também, né? Um absurdo Eu lembro jogador, cara. que ele não Parecia tinha uma que ele- expulsão na carreira. Não, parecia que tava desfilando no campo, assim. Nossa, Estilo demais, europeu, né? De demais. classe, né? Não, muita classe. Só que... Acho que jogou no futebol espanhol, né? Jogou. No Sevilha, Acho se que é não me engano. Sevilha. Sevilha. Na carreira. Boa, Eu ano. lembro que a primeira vez, acho que ele foi expulso, isso me marcou, cara. O narrador falou a primeira expulsão da carreira do Renato, o cara com 30 porradas de anos já nas costas, nunca tinha sido expulso. Não, isso é... Acho que o Rafael Marques era o centroavante daquele time Isso, também, Rafael Marques. Era Marcos Azevedo Bolívar. na lateral, se eu não me engano. Acho que era. Eu já tinha saído. Eu já tinha saído. Acho que era Foi o pro Júlio Shakhtar, César. verdade. Júlio César, lateral direito era Edilson. Tem alguma resenha tua com o Jefferson, goleiro? Dele ser um goleiro, pô, marcou a época no Botafogo, Sim, né? É ídolo, né? O Jefferson é um cara tranquilão, né, cara? Agora ele virou treinador lá nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos, foi embora para os Estados Unidos. Treinador de goleiro. É um cara, muito gente boa também, um ídolo, né, cara? Era um cara com uma liderança muito grande ali dentro, assim. E que é um cara que, tipo assim, poderia estar no Botafogo, né, cara? Podia ter um cargo de liderança. Um cargo ali de também. liderança, Até porque entendeu? mudou muito, né? Daí ele pegou vocês, ele principalmente, que ficou muito tempo lá, pegou as vacas, não é nem magra, é seca. Seca. E agora o Botafogo vive um período muito bom, né? E até te perguntar isso, assim, como é que você vê o Botafogo hoje, em comparação à sua época? Você olha assim, existe uma distância muito grande, né? Não, enorme. Eu falo que, tipo assim, eu joguei nos clubes grandes na época errada, né, cara? O Botafogo verdade, Preparou o caminho. pra ele, né? preparei. Hoje, poxa... Hoje é mole jogar no Botafogo. hoje é mole. Eu fui no jogo agora do Botafogo Sport. Mês passado eu tinha ido no Botafogo Flamengo também. E eu fui agora há pouco tempo lá na parte do staff, tudo. Pô, Aham. um absurdo, outra parada, cresceu né? demais. Não tinham ali, nossa. Hoje em dia você já vê que pro jogador desenvolver é muito mais fácil, né? Muito. Qualidade de futebol, de estrutura. Sim, tem. Você tem um aparato ali, cara, por trás que
te dá esse suporte, né, Uhum. cara? Se o menino tiver uma cabeça boa ali, qualidade também, tem que ter sorte também, né, cara? Você Aham. tem que... Lesão, essas coisas. Mas hoje você tem tudo ali ao seu dispor, cara. Eu Tu queria, lembra... Fala. eu queria até falar da Libertadores, porque muita gente achou que o Botafogo ia naquela Libertadores. Pô. Eu, particularmente, achei que o Botafogo ia. Ele cai pro Grêmio, se eu não me engano, É 17, né? na 17. 17. É que o Grêmio bate campeão, né? Isso é que o Grêmio bate sai pro campeão. Tinha sai um pro campeão. timaço, o Grêmio. Então ele cai nas quartas, se eu não estiver enganado, pro Grêmio. Isso. Aí eu não lembro quem fez o gol, não sei se foi. Acho que o Jael tava naquele Grêmio, acho que foi o gol do Jael. Não tenho certeza. Cara, aquele Grêmio também era um timaço, né? E timaço. o Luan, rei da América, jogava muito Eu naquela. acho que quem fez o gol foi aquele cara. Não sei se ele é argentino, um atacante. Lucas Barrios. Isso, Foi ele mesmo. foi ele mesmo que fez de cabeça. Isso aí. Foi ele mesmo que Foi fez ele mesmo, de de cabeça. cabeça. Cobrança de falta e desvia. Isso, ele Eu desvia. lembro. Tinha que ter matado ele. Não deixar ele fazer isso. Mas como que foi, assim, o pós-eliminação? É muito triste, né? Lógico, mas acho que o torcedor do Botafogo já, assim, conseguiram, né? A Libertadores 2024, então um sonho de muita gente. Mas naquele ano, então, era uma expectativa muito, muito grande, né? Que a torcida criou, porque o time encaixou. O time jogava um bom futebol. Como que foi aquele pós ali? Saiu pro Grêmio? Qual foi o sentimento no vestiário? Foi tristeza, né? Foi tristeza, né? Porque o jogo contra o Grêmio, nós tivemos bem mais chance que ele, o volume de jogo nosso foi bem maior. Tivemos uma chance, várias chances de poder fazer o gol, não conseguimos em casa e lá. Mas, cara, aonde nós conseguimos chegar, né, cara? Sim. Ninguém acreditava. O pessoal falava, vai sair logo na estreia, na Sim, foi avançando. pré-Libertadores. E nós só pegamos pedreira, cara. Foi Colo-Colo, foi outro time também foi os time forte, cara, com Sim. tradição na Libertadores. E aí fomos passando e batemos na semi, né, cara? Por um detalhe ali, uma bola. Uma bola saímos. sacana. O ruim da Libertadores é isso, né? Que ela é muito ingrata. Garanta. E a impressão que eu Bola tenho... pune, né? Você que jogou, fez sua carreira, boa parte da carreira aqui no futebol carioca, acho que tem um pouco dessa noção. Cara, parece que os times cariocas precisam ser a melhor versão da história. Sim. Tem que ser o melhor Flamengo da história, o melhor Fluminense da história, o melhor Botafogo da história. E a gente vê, por exemplo, 2023, que o Fluminense foi pra final contra um Boca que não ganhou um jogo no mata-mata. Sim. Pênalti. Todas as classificações Empate, pênalti. Empate. Cara, a chance de um Botafogo ou de um Flamengo chegar na final da Libertadores sem ganhar um jogo é impossível. Possível. Tem que ser igual o Botafogo, 5x0, 4x0, 3x0, o Luiz Henrique fazendo chover, o time encaixado, o Flamengo com o Gabigol, o Bruno Henrique. Então, assim, o Flamengo agora, né, chegou na final da Libertadores nesse mesmo estilo. Tem que jogar muito mais, até de todos esses, acho que foi o mais copeiro. Foi sempre no 1x0, um jogo pegado na Argentina e tudo mais. Só que tem essa impressão, né, que parece que os clubes brasileiros precisam ser a melhor versão da história pra conseguir chegar longe, né? Não, sim, cara. E você jogar num clube grande, a torcida que tem, né? A força que tem a camisa, cara, você sempre tem que estar ou batendo campeão, ou brigando. Igual você no Flamengo, tipo assim, se o Flamengo perder a Libertadores do Palmeiras, cara, praticamente tem um brasileiro, certo? Sim. Mas vai praticamente acabar o ano, né, cara? Porque Perde a moral. perde a moral, Crise, perde a crise moral. na área, né? Até pelo investimento que o clube faz, né, cara? Os jogadores, foi feita a contratação ali, foi um elenco que eles formaram para poder ganhar tudo, né, cara? Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e não ganhar a Libertadores, como o Palmeiras também tem esse Sim. investimento, vai ser uma queda grande. Você que hoje vê mais esse lado de bastidores e vê como a estrutura mudou, como tudo melhorou, tu lembra de alguma história sua? Muita gente conta, né? Que no Flamengo, por exemplo, a estrutura era caótica. Tinha até uma foto que viralizou na época do Paulo Vitor sendo carregado num carrinho de mão. A galera fala que não tinha chuveiro quente nos vestiários. Você pegou alguma coisa assim também que você falou, cara, ainda mais depois que você foi pro Benfica e bateu lá e voltou aqui. Falei, cara, pô, isso que tinha lá era bom, hein? Esse conforto que tinha lá era bom. Cara, eu peguei o Flamengo na minha volta, já peguei a época do container e tudo. Lá no Isso, no Ninho. Antes de eu sair, a gente treinava muito na Gávea, que a estrutura também era muito ruim, o Ninho também. Eu morei no Ninho, né? Eu cheguei a morar no Ninho. Caramba, na tua volta. Não, eu morei quando eu cheguei no Flamengo, na base. morou no Ninho, Só que não tinha um container, era uma casa, tipo assim, 2 andares, grande.
E aí a gente ficava lá, entendeu? Aham. E a estrutura era, tipo assim, nem se compara a de hoje, né? Eu lembro que até o pessoal brincava, né? Que tinha cobra, mato alto, Isso, barro. a gente pra ir pro centro ali, em Vargem Grande, a gente ia pelo meio do mato, assim, andando, pra ir pro centro. Era quase com a trilha chegar no CT. E hoje em dia você vê uma estrutura de primeiro mundo. Absurdo. É longe, né? Mas assim, é uma estrutura de primeiro mundo. O negócio é de verdade mesmo, né? É. Sim. Eu queria até puxar, né? A gente falando de estrutura, a gente fala de Europa, Europa é diferente, né? Os caras são muito evoluídos. Ainda mais naquela época. A gente tava falando de 2010, tua transferência pro Sim. Benfica. Aí você vai pra Europa, passa seu tempo, conhece futebol europeu, joga a Champions League, volta pro Brasil, e depois você tem uma passagem num futebol que é muito mais alternativo. Você vai pro Iraque, né? Isso. Você joga no Iraque. Aí, isso aí que eu acho curioso, cara, porque é totalmente distante da nossa realidade. Como que é essa experiência, cara? Cara, pra mim foi muito boa, né? Alguns brasileiros eu encontrei lá, tem alguns que jogam também, tem uns que moram lá, que fazem projetos sociais. Brasileiro lá, eles amam, né, por causa do futebol, né? Sim. Cara? Você pega um táxi, alguma coisa, eles já perguntam, aí você fala que é brasileiro, aí ele já começa a falar dos jogadores, eles falam mais dos antigos, né? Sim. Mas pra mim foi muito bom, uma experiência boa, entendeu? A cultura é muito diferente, né? É muito diferente, o calor é muito bravo, frio também, mas foi muito bom o tempo que eu fiquei lá. Essa imagem que a gente tem é muito da guerra, né? Isso. Como é que é essa separação? Ou é muito parecido, é aquilo ali mesmo que a gente vê? Então, a gente viajava pra jogar e a gente passava por lugares muito destruídos, né? Por causa da guerra Aham. e tudo. Onde você passa é tanque de guerra, Caraca. é muito, cara. É tipo assim, é o exército na rua, você passa, aí tu para tipo num posto, aí entra o cara dentro do ônibus, tudo. Uhum. É bem complicado, cara. Até por O causa... meio do futebol lá tem um pouco de divisão, até pra vocês que jogavam, que moravam lá? Ou é assim, meio que convive junto? Sim, não, o convívio era normal, entendeu? O convívio era assim, era normal. Se treinava com todo mundo e tudo. O israquiano também, tipo assim, gosta muito de brasileiro, eles gostam muito. E às vezes a gente ficava sabendo que tinha tido uma explosão. meio tenso, né? Eu fiquei assustado quando Você eles começavam foi a discutir sozinho? entre eles. Ou a família foi Eu contigo? fui com a minha família, fui com a minha antiga esposa e com meu filho. Uhum. E isso, assim, deu uma amenizada, né, cara? Uhum. Deu uma amenizada. E eu ficava doido. Os caras começavam a discutir, né? Falando árabe lá, gritando o outro. Falei, cara, vai puxar uma arma aqui agora. Porque lá, alarma é igual você tem uma balinha na mão, velho. Todo mundo tem. Todo mundo tem arma, né? Todo mundo tem. Você vai pro Iraque depois do Fluminense, né? Depois do Fluminense, veio a época da pandemia e Sim. tudo. Aí apareceu essa situação. Eu fui no Chipre, fiquei 4 meses no Chipre, o país onde Davi Luiz está. Aham, sim. Aí apareceu a situação do Iraque, eu fui e fiquei mais 2 anos lá, fiquei 1 ano e pouquinho lá. Ficou um bom tempo Pô, no ficou um Iraque, tempo né? legal. Fiquei. Fiz Deu uma pra- temporada no time, aí voltei, aí depois fui pra Bagdá, cara. Bagdá é doideira. mesmo? Bagdá é doideira? Doideira. Literalmente pra lá de Bagdá. Doideira. Mas é muito corrido ou é muito... Não, é muito trânsito, Caraca, curioso. Lá acho que é a capital, não é? Uma coisa Pode assim. ser. Eu acho que é. E lá tu vê, lá o negócio é sério. Lá de verdade. E a liga lá, como é que é? Os times, o futebol é levado muito a sério lá também? Tem uma adesão, uma torcida? Sim, eles contratam alguns brasileiros que jogam, são poucos. Contratam tunisiano, africano, tem muito africano lá que Uhum. joga lá, entendeu? Aí tem um time aí que é mais forte, jogadores da seleção, mas o resto é mais os times inferiores são mais iraquianos que jogam. Sim. Eu até vi agora o Iraque vai disputar a repescagem da Copa do Mundo, né? E tava até melhor ranqueado. Vai disputar direto, a final direto, porque já tava melhor ranqueado. Fica esperando o adversário. Mas assim, eu queria voltar um pouquinho pra tua passagem pelo Fluminense, porque você chega a 2017, né, no Fluminense? Eu acho que foi 17 para 18, isso aí. E aí você sai antes da pandemia, né? Isso, eu saí antes da pandemia. Antes da pandemia. Como Então, é que... você joga, então, a Libertadores pelo Botafogo e depois já vai pro Fluminense. Sai do Isso, Botafogo pro Fluminense. aí eu machuquei no Botafogo, eu tava em processo de renovação, aí eu acabei tendo uma lesão, foi até contra o Flamengo, aí eu passei praticamente a temporada toda machucada, metade da temporada
final assim, machucado. Aí eu não renovei no Botafogo e acabei indo pro Fluminense, onde fiquei mais 2 anos. Como é que foi essa negociação com o Fluminense? Quem chegou até você? Teve algum treinador na época, o dirigente do Fluminense que te chamou pra conversar? Então, na época que eu estava nessa situação de renovar com o Botafogo ou não, tinha aparecido uma situação do Atlético Paranaense, onde o diretor era o Paulo Autuori, né? Aham. Era isso. Aí eu sentei com o Paulo, tudo, tomamos um café, aí ele falou dessa situação do Atlético Paranaense, que ele queria me levar pra lá e tudo. Ele acabou saindo e aí vindo pro Fluminense. Sim. Aí ele me ligou, falou, poxa, tô no Fluminense, tudo, não sei o quê. Poxa, eu queria trazer pra cá e acabou acontecendo. Aí tu vai pro Fluminense. Aquele time ainda tinha o Fred, né? Não tinha mais o Fred, o Fred não. já tava em Minas. Já em tava Minas no e Cruzeiro. volta só depois, né? Só É verdade, depois. É verdade. Você chega a jogar com o Nenê naquele time? Que acho que 2019 o Nenê tá lá. Nenê. Peguei o Nenê, sim, peguei. O Nenê ficou um tempo lá, não foi? Uns 4 anos? Eu acho que um pouco menos. Mas Não ficou tenho uma certeza. época, Ficou um bom período. Ele sai do São Paulo e vai pra lá, né? Isso. Ele isso dá aí. uma rodada legal Ele também. volta pro Vasco em 22. Ele ficou uns 3 anos lá. Ficou por aí, nessa faixa aí. Naquele time lá, quem você lembra assim que te marcou muito, que era um cara que você não tinha jogado ainda, ou você reencontrou naquele Fluminense? Então, o Nenê, pela certa idade que ele tem, né, cara, já, né, a rodagem dele, né, cara. De Nenê ele não tem nada. De Nenê não tem nada. Eu peguei o Wellington Nem também, o Wellington Nem foi lá. O time do Fluminense também era muito bom, Acho que o cara. Henrique, o zagueiro, também tava lá, não tava? Henrique, não. A zaga era Digão. Digão era o zagueiro. Não. Era... Poxa, cara, graças a Deus, como eu falei, minha carreira eu pude jogar com bons jogadores. Grandes, né? Bons jogadores, Verdade. E o Nenê? Como é o Nenê? Nenê resenha demais, cara. Resenha demais. E se dá bem com todo mundo, né? Todo mundo. É resenha, é aquele cara que todo mundo gosta. Pô, que maneiro. Em 2019, tu chega a enfrentar aquele time do Flamengo do Jorge Jesus? Não, enfrento. Como é que foi? Teve alguma resenha com o Jorge Jesus? Tipo assim, ó, te conheço, hein? Sei como é que tu joga. Não, nem cheguei assim na correria, né, cara? Clássico, cabeça a mil, doido pra dar um carrinho em alguém. Aí eu nem parei assim pra ir falar com ele, não. Mas era no timaço. Carrinho você também. Mas era no timaço, né, cara? Era no timaço. Era doideira. Era no timaço. Os caras estavam em outra rotação Voando. mesmo. E o bom do clássico é que foge muito, é muito do imponderável, né? Igual a gente viu agora, esse Fla-Flu que teve. Pô, o Flamengo era o franco favorito, todo mundo achava que ia amassar, o Fluminense foi e ganhou. Então, e o Fluminense que, assim, cresceu de novo e tudo mais, tá brigando pela Libertadores, mas, assim, ninguém imaginava. Então, tem disso, né? O clássico, ele é muito surpreendente nesse sentido. Teve algum jogo desse que você jogou e, pô, você pegou um Flamengo 2009 que era top de linha, 2011 também, timaço. O Botafogo também, em 2016, 2017, ali tava um bom Botafogo. Algum jogo que vocês eram favoritos e acabaram sendo surpreendidos, ou vice-versa, o time, pô, vocês foram pra um jogo que te marcou muito, um clássico? Então, eu lembro que nós fizemos um jogo, tava no Botafogo, né? O Botafogo tava mandando os jogos lá na ilha, né? Do governador. O time do Palmeiras era muito bom. Dudu, Zé Roberto, era um timaço. Poxa, tipo assim, eles favoritaço, né? Favoritaço. Pô, e nós ganhamos jogo, se eu não me engano, não sei se foi de 3-0, alguma coisa assim. E um jogo que nós jogamos super bem, cara. E com o Palmeiras muito forte, muito forte. Nós jogamos contra o Atlético Mineiro também. Eu tava no Botafogo, jogamos lá, Robinho. Era um timaço, time do... Acho que era o Diego Tardelli, era um time... Possivelmente, os caras... acho que era o Ju também. Nossa, era um time... Excelente. Excelente. Ganhamos também, cara. Ganhamos. Foram jogos assim que o desempenho do time foi muito bom. Entendeu? A gente já tá se encaminhando pra reta final do nosso bate-papo. Até olhei o relógio aqui agora, fiquei surpreso que passou muito rápido. Mas eu queria te perguntar, hoje, olhando assim, tem algum jogador que você acha que joga parecido com você, ou que surge de uma maneira que você fala assim, pô, esse aqui é um pouco parecido. Tem um que tá surgindo, tá surgindo não, porque já surgiu há um tempinho, mas tá no Botafogo agora, que é o Danilo. Lembra um pouco as características também? Tem algum outro que te chama a atenção? Então, eu agora da parte de fora, né? É mais fácil de acompanhar. A gente enxerga o futebol de um outro jeito, né? Antigamente só dentro de campo, só jogar. Mas eu acompanho vários jogos, né? Tu vê vários jogadores de muito potencial. Aquele menino que está no Botafogo também, acho que é Newton, né? Newton, é verdade. Compridão, né? Bom jogador também.
Aquele menino do Flamengo também, o que era do Volta Redonda, foi O pro Everton Flamengo. Araújo. Grandão, né? Verdade, Bom ele é jogador. grandão. Pô, ano passado ele surgiu na final da Copa do Brasil, Isso. acabou com o Hulk. Isso. Foi doideira esse jogo. Ninguém acreditava e acabou né? com o jogo. Isso é muito maneiro. E aí, Ayrton, teve algum clube que você negociou pra jogar? Você falou do Atlético Paranaense, né? Mas teve algum outro clube que você ficou por detalhes pra jogar e acabou não acontecendo? O único time do Rio que eu não joguei, o Vasco, cara, ficou Chegou a abrir conversa. conversando. Tu lembra qual ano? Cara, o ano eu não lembro, cara. O ano eu não lembro. Mas eu acho que foi entre a saída, eu acho que foi na saída do Fluminense. Ah, Isso. 2019, 20 ali, né? Isso. Pô, Que faltou, o único do Rio que eu não joguei foi o Vasco. pô, dava pra ter fechado os quadros. Ué, seria legal mesmo. É mesmo. Como é que seria o Ayrton no meio campo do Vasco ali no 2020? Nosso pitbull. Esse Seria o Pitbull, a gente tem o Pitbull, é isso aí. E vem cá, teve algum treinador que te chamou mais a atenção, onde você fala assim, cara, esse, pô, ele foi muito bom, seja porque era um paizão, ou seja porque era muito exigente. Você comentou do Jorge Jesus, mas assim, você passou, pô, Joel Santana, Vanderlei, Jorge Jesus, enfim, uma renga de bons treinadores. Teve algum que te marcou mais, que te chamou mais pra uma conversa? Então, cara, o treinador que eu gostei muito de ter trabalhado, todos, né, cara? Todos você consegue aprender algo. Ou positivo ou negativo, você consegue extrair alguma coisa. Mas, como eu falei, né, cara, o Ricardo Gomes foi um cara que... Ricardo Gomes. Tipo assim, é um cara fora da curva, Marcou fora da mesmo. curva, cara. Quem conhece ele, tá ali no dia a dia com ele, sabe que o cara é muito bom, Me deu muito muitas boa alegrias, pessoa. inclusive. E ele tem um tempinho já que não tá trabalhando. Né? Não tá trabalhando, mas faz falta, né? Pro futebol brasileiro. Verdade, Eu lembro que, pô, ele pela faz. experiência pela que tem, experiência. O último título de relevância do Vasco, aquela Copa do Brasil, é Ricardo Gomes na cabeça, né, cara? Ele que Pô, verdade. ele Tem tá liderando aquilo ali. tem até aquele jogo do Flamengo e Vasco que ele acaba saindo, né? Que ele passa mal, que ele mal passa e mal. tal. E aí acabou marcando também naquele hora. Falou, meu Deus, será que aconteceu? Graças a Deus. Sim, graças Não a deu Deus, nada deu demais. tudo Você tava certo. nesse jogo? 2011, né? Foi aquele Flamengo e Vasco. Acho que foi a última rodada, não foi? Acho que foi a última A rodada. última rodada do Brasil. O Flamengo, que é o jogo que o Flamengo tira o título do Vasco, né? Eu não lembro. O Diego Souza abre o placar, 1-0, gol de cabeça. No final, o David rola pro Renato Abreu. Renato Abreu bate chapando e tirando do Fernando Praz. Fernando Praz, é. Pô, É isso aí. caraca, imagina, 2011, a gente tinha um clássico dos milhões. Diego Souza, tinha Éder Luiz, tava naquele time do Éder Vasco? Luiz tava naquele Dedé, time. Fernando Praz. Rômulo era um volante. Rômulo, cara. Rômulo. Rômulo era Você volante tinha do ali o Vasco. Fagner, você tinha o Felipe Maestro. O Alan tava surgindo nessa época Não, também? o Alan tava naquele time. Tava Alan naquele campeão time, da Copa Alan. do Brasil. O Alan jogava de volante e fazia lateral direita também. Também? Pô, o time era Timaço, embaçado, né? do Tá no Vasco. Botafogo hoje, né, o Alan? É, o Alan que tá no Botafogo hoje. E vem cá, passada a história assim, qual é a grande memória que fica do Ayrton pro futebol, assim, ó, uma memória marcante sua, que você fala, cara, isso aí foi uma fase espetacular que eu vivi, graças ao futebol. Então, cara, pra mim, tipo assim, eu tive a oportunidade de jogar em vários clubes, né, cara? Vários clubes grandes, onde é o sonho de todo jogador que tá começando passar por... E um time, assim, que me marcou bastante foi o Botafogo, né? Por eu ser botafoguense, tudo a história ali que eu passei no Botafogo, já cheguei até a treinar separado, fui afastado na época. E depois, pô, ter aquela reviravolta e tudo, e a torcida, poxa, até hoje manda mensagem, eu vou nos jogos do Botafogo, carinho, né? Tem um carinho, não só do Botafogo, mas do Flamengo, e isso pra mim vai ficar guardado na história, né, cara? Sim. Meus filhos crescendo aí, meus netos, saber que eu pude contribuir um pouquinho. Pô, isso é muito maneiro de você falar, de ter marcado, realmente, futebol carioca, teu nomezinho tá marcado lá, não sei, ninguém te tira. Ayrton, cara, eu tô muito feliz desse bate-papo. Chegou a nossa hora. Te agradeço de novo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo bate-papo, Ayrton. Foi fera. E agora, pra gente finalizar esse assunto, queria falar como é que tá essa tua rotina fora dos gramados na parte de gerenciar atletas. A gente até conversou um pouquinho aqui. Tá cuidando da carreira de alguns jovens jogadores que está surgindo. Como é que tá esse olhar agora? Pós-futebol, né? O pós-futebol, o captador, Ayrton. O pós-futebol que não largou o futebol, né? Verdade. A verdade é essa. Cara, como eu falei, né? Eu fiz o curso da CBF e eu junto com o Beto, a gente tem feito captações, que agora eu moro em Minas, na região lá, para poder captar jogadores, né?
que é um pouco mais afastado que você tá no Rio, no São Paulo, em São Paulo, as capitais maiores, né? E jogadores com potenciais, só que precisam de um apoio, né, cara? Sim, Nós temos um direcionamento trabalho, também, né? precisa ser trabalhado, né? Porque hoje a concorrência já era grande, imagina agora. Sim, Menino vir jogar no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, a exigência é muito grande. E a gente tá trabalhando para poder ajudar esses garotos nesse sonho aí. Pô, muito legal, Ayrton. Ayrton, mais uma vez te agradecer pela simplicidade, desde o momento que chegou aqui no nosso estúdio, né, Gustavo? Verdade. Tratando todos aqui muito bem. Agradeço aí por ter dado um pouquinho do seu tempo dessa agenda corrida aí. Abraço também pro Humberto, tá aqui com a gente no estúdio. Isso aí, abração. Ajudou aqui a trazer o homem, a trazer o Ayrton. E é isso, né, Gustavo? É isso. Pô, eu te agradeço de novo, Ayrton, agradecer a todo mundo que possibilitou, e você que tá acompanhando o Tribuna também, que possibilita que a gente consiga trazer mais e mais convidados maneiros, como o Ayrton e pessoas que fizeram uma grande carreira. E a gente espera vocês nas próximas semanas. Vou pedir de novo, reforçar para que você se inscreva no Tribuna, deixe seu like, comentário, bote aqui também nos comentários quem você quer assistir aqui no Tribuna, que a gente vai correr atrás, assim como a gente conseguiu trazer o Ayrton aqui, a gente vai buscar outros jogadores. Já deixa a memória do Ayrton aí também, pô. Seja no teu time aí. Se você não for vascaíno igual a mim, você pode deixar a memória dele batendo em alguém do Vasco, não tem problema também. E lembra aí algum jogo que te marcou dele também. E como a gente diz, né, Rodrigo? Tribuna chegou. Tribuna chegou, galera. Valeu.